Olá, segundo ano, tudo bem? Saudade de vocês. Vocês não mandaram um cartãozinho de Páscoa, nem um chocolate, tá? Eu tô aceitando mesmo assim, a gente usa álcool gel para limpar, não tem problema. Vou lembrar de vocês na prova e eu não vou esquecer disso, tá? Que vocês não me deram chocolate, mas tudo bem. Sobre a matéria, vamos recapitular aqui. No primeiro capítulo da unidade desse ano, a gente falou sobre população, o segundo sobre população Brasil. Agora a gente está entrando no terceiro capítulo. E o terceiro capítulo, a ideia básica é a mesma. Só que dessa vez a gente vai falar sobre indústria no Brasil, indústria no mundo e depois indústria no Brasil, inverte a ordem. E aí a gente vai começar a explicar sobre isso. Tá? Indústria no mundo, a primeira coisa que eu tenho que entender é o marco inicial da indústria no mundo é por volta de 1492, 1500. A partir dali que eu começo a buscar novas formas de ganhar. É ali que vai começar toda a estrutura que a gente vai chegar aos dias de hoje. Todo o marco de uma história moderna começa em 1492. É quando eu tenho um grande fato histórico que causa uma grande mudança. Tá? Então, marcou ali. A primeira forma de produção que eu tinha era o artesanato. Era uma pessoa na sua oficina que produzia alguma coisa para depois vender. Não era nem vender para ter lucro exatamente, era vender para sobrevivência. Tá? Então, naquele momento, eu tinha o artesanato. Posterior, eu começo a ter a manufatura. É um pré-momento indústria, um pré-indústria. Eu começo a ter as pessoas, grupo de pessoas, produzindo determinados produtos para venda. Eu começo a ter a formação de pequenas empresas, que não tem nem esse nome ainda, chamo de oficinas. Tá? Indústria não tem, porque a indústria já envolve máquina. Então eu começo a produzir produtos em uma maior escala para vender, para lucrar mesmo. Aí já tem uma ideia capitalista comercial, que é o primeiro momento da fase capitalista que a gente já estudou e a gente está vendo. E aí sim, com o advento da Revolução Industrial na Inglaterra, eu tenho a associação das máquinas ao processo das oficinas. E aí eu tenho o surgimento da indústria. Essa indústria que a gente vê surgindo ao longo do século XVI, XVII, XVIII é a mesma indústria que pauta a nossa vida hoje. Qual é a diferença? São as revoluções industriais, tá? Eu tenho pelo menos 3 até o momento e vou caminhar para a quarta. A primeira eu vou citar aqui. A indústria 1.0, ou a primeira revolução industrial lá na Inglaterra, eu começo a ter a mecanização do processo produtivo, e começa a surgir a máquina a vapor, que facilita o aumento de carregar peso, as distâncias começam a diminuir. A primeira revolução industrial é o primeiro momento da globalização que a gente vai ver hoje, nesse momento. Eu tenho uma revolução 2.0, que pega a ideia simples da produção, da forma que eu produzo tudo na indústria e vou evoluir. Nesse momento, na segunda revolução industrial, eu tenho o surgimento da energia elétrica, eu tenho as linhas de montagem, a produção em massa. Esse momento já é século XIX, fim do XIX e início do XX. Essas mudanças todas vão causando grandes mudanças na sociedade mundial. Uma delas mais simples e mais características e fáceis de entender é o êxodo rural, é a mudança da importância do meio rural para o meio urbano. Antigamente as cidades, eu vou falar disso na próxima videoaula nossa, eram menos importantes do que as áreas rurais, porque a vida era toda movimentada nas áreas rurais, por causa da falta de tecnologia de produção, desse conceito de produção em massa. Quando eu tenho as revoluções industriais, a primeira e a segunda, todo esse contexto muda. Eu deixo de ter importância, eu meio rural, e vou valorizar a cidade. Já no meio do século XX, 1950, contexto de Guerra Fria, que a gente estudou no 9º ano, já faz tempo isso, galera. Tá? Ali eu tenho a terceira revolução industrial, que é algo próximo que a gente está vivendo agora, nesse momento, com essa videoaula. Eu tenho desenvolvimento da informática, da tecnologia de comunicação, da microinformática, esse momento de internet, tá? Essa web, isso vem na terceira revolução industrial. E a quarta é algo que a gente ainda não consegue imaginar diretamente. A gente vai falar de nanotecnologia, de uma internet mais rápida, mais urgente, de uma tecnologia eletrônica bem menor, mais compacta. A gente pode falar também dos combustíveis que estão mudando. A próxima geração de automóveis ela já vai vir com hidrogênio ou com alguma outra fonte de energia renovável. Por exemplo, você tem hoje alguns carros que eles acumulam energia a partir dos freios. Isso já está fazendo parte de uma revolução 4.0. Tá? Uma revolução que ainda vai acontecer. A gente está no início dessa revolução. A gente não pegou o auge
dessa revolução. Todas essas revoluções foram o que causou o desenvolvimento da indústria em diversos locais nesse planeta que a gente vive. E na sociedade vai causando mudanças e vai causar mais mudanças ainda. Tá? E aí, dentro dessa mudança e evolução da indústria, eu tenho o surgimento de indústrias básicas, de 3 tipos de indústrias. Eu tenho a indústria de base, a indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo. E aí vamos tentar definir cada uma delas para a gente se entender melhor. A indústria de base, por incrível que pareça, o nome diz isso e a gente confunde, ela produz produtos que vão ser utilizados por outras empresas, seja ela a de bens intermediários ou de bens de consumo. Eu vou dar um exemplo básico e fácil. A indústria de produção energética, a energia elétrica, a famosa Light. A Light é uma indústria que fornece energia a todos. Essa indústria é uma indústria de base, que fornece um recurso industrial a outras ou indústrias ou pessoas. Isso é uma indústria de base. A indústria de bens intermediários, ela produz máquinas e equipamentos. Tá? Não necessariamente tem que ser nessa ordem, não. Eu posso decidir por outro caminho, mas a ideia simples é essa. Então eu vou produzir máquinas e equipamentos que vão ser utilizados ou pelas pessoas ou pelas indústrias de bens de consumo e até pelas indústrias de base. E a indústria de bens de consumo, como o nome está dizendo, ela vai produzir produtos que vão ser consumidos diretamente pela sociedade. Tá? Então eu estou falando do liquidificador, estou falando do carro, da roupa. Isso são tudo indústrias de bens de consumo. A partir disso eu consegui minimamente definir o que é uma indústria, como elas são separadas. Só que dentro desse contexto dessas mudanças surgiram formas de aproveitar melhor as máquinas e o espaço. E aí eu criei 2 formas, eu posso falar em 3. No livro, se não falha a minha memória, são 3. Mas eu vou citar 2 porque uma acaba sendo evolução da outra. Então a gente está falando aqui do modo de produção, que também vimos no 9º ano. Tá? No 9º ano falou sobre isso, estamos relembrando. A gente está falando aqui do Fordismo e do Toyotismo. O Fordismo vem a ser um sistema produtivo criado por Henry Ford, onde é baseado na repetição e na linha de montagem. No livro vai citar Taylor e o modo de produção taylorista, tá? Que ele pega simplesmente as ideias de Ford, sintetiza de uma forma melhor e mais organizada. Ele dá uma evolução em Henry Ford para produzir mais, evitar desperdício. Lembra, a gente está falando do capitalismo industrial. E dentro do capitalismo, que é a visão do lucro, eu tenho 2 formas de lucrar. Uma foi do Henry Ford, vamos produzir mais, vamos vender mais para ganhar mais dinheiro. O Taylor pegou essa ideia e ainda foi um pouquinho mais além. Sim, vamos vender mais, mas também vamos gastar menos. Na ideia dele, quanto mais especialista for um funcionário, quanto mais rápido for a produção, menor o custo. E esse menor custo vai gerar também mais lucro. A ideia de ambos é isso. O Toyota, ele já muda um pouquinho, ele dá uma diferença. E aí você vai entender um pouco por quê. A primeira coisa que me chama sempre a atenção é que Henry Ford e Taylor estão nos Estados Unidos. E boa parte do território americano é formado por planícies, por áreas planas, por áreas extensas. Os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo em extensão. Você tem cemitério de avião nos Estados Unidos, de tão gigante que é aquele país. Você imagina um cemitério de avião, que não é um avião, são aviões no plural. Então você tem isso nos Estados Unidos. Então ele tinha espaço à vontade para fazer uma grande fábrica, como são as fábricas americanas. Até hoje as indústrias americanas ocupam grandes espaços, são gigantescas. Tudo nos Estados Unidos é muito megalomaníaco. A ideia deles de mega não é à toa, é por causa do excesso de espaço. Só que Toyota é o nome de uma família que está no Japão, óbvio. E o Japão tem uma característica totalmente diferente. O Japão é um conjunto de ilhas, normalmente ilhas pequenas, e normalmente elas sofrem com um relevo irregular. Boa parte do território japonês, algo em torno de 50% a 60% do território japonês, é irregular. Resumo, falta espaço por isso. E aí eu sempre faço a menção ao Dragon Ball, que a personagem Bulma é dona de uma empresa chamada Cápsula. A referência é pela falta de espaço mesmo. Aquilo ali não é algo... Só vou escolher um nome aleatório. Não, aquilo ali foi exatamente pela falta de espaço. Boa parte das coisas que é mostrada no Dragon Ball existem na realidade.
Lógico, aquele comprimido que virou alguma coisa é besteira, é desenho, por favor, tá? Mas boa parte das condições de espaço, de ausência de grandes espaços, é verdade. Então, Toyota, pensando nisso, ele pegou a ideia do capitalismo, que é reduzir custos, e vamos trabalhar de uma forma diferente. Enquanto no Ford, o cara ele faz somente uma função e repete a exaustão para ele ficar um perfeito. Um Toyota, no modelo toyotista, ele vira flex. Ele faz várias funções ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele vai agir de acordo com a necessidade. O que tinha grandes estoques em Ford, em Toyota o estoque é de acordo com o momento. Por isso a expressão just in time. Que a ideia é, vamos fazer o necessário para venda e um mínimo de estoque. Eu não preciso fazer um estoque grandioso, porque eu vou trabalhar de acordo com a demanda, com a necessidade. Isso tudo envolve as características físicas dos dois países. Esse toyotismo ele é muito interessante de se perceber dentro do sistema do McDonald's. O McDonald's, para a gente, é o mais próximo e o mais fácil da gente ver o que é o toyotismo. Você hoje é caixa, amanhã é chapeiro, amanhã é auxiliar de limpeza, amanhã é caixa. Para você chegar a gerente no McDonald's, você tem que conhecer todo o sistema produtivo. É à toa? Não. É simplesmente pelo caso da necessidade de faltar alguém, ou de uma necessidade de trabalhar mais, vender determinado hambúrguer mais, todos saberem trabalhar em qualquer local. Você vai agir de acordo com o tempo, por isso just in time. Então esse é o Fordismo e o toyotismo. Esse contraponto entre os dois, a diferença. Qual é o melhor? Não existe melhor. Existe de acordo com a necessidade da indústria. Se você tiver numa empresa onde tem um espaço, onde seu produto é pequeno, qualquer coisa, você pode aplicar o Fordismo que vai ficar bem tranquilo. Ah, mas eu produzo algo muito grande, não dá. Vai depender do seu momento. Ou eu posso também ministrar ou misturar os dois, não tem problema nenhum, isso não é nada demais. Não existe uma lógica certa, existe o modelo mais adequado ao tipo de produto que eu vou produzir, ao tipo de indústria que eu tenho. Em países como o Brasil, onde eu ainda tenho grandes áreas espaçosas que eu posso utilizar, o Fordismo é muito bem aplicado. Agora, em locais ou regiões onde os espaços são menores, são mais caros também, eu posso aplicar o toyotismo. Não existe algo definitivo, não é definitivo. Então eu acabei de explicar a evolução industrial, fui citando artesanato, manufatura e indústria, citei as primeiras, a segunda, a terceira e a futura quarta revolução industrial, que a gente está iniciando mais ou menos em nosso período atual. Falei dos tipos de indústria, indústria de base, indústria de bens intermediários e a indústria de bens de consumo, e também expliquei as diferenças do método produtivo, o Fordismo e o toyotismo. Andando mais um pouquinho, tá? Eu tenho dois momentos de industrialização. E aí isso interfere diretamente no que é o Brasil, tá, minha querida? Eu tenho industrialização clássica e industrialização tardia. Como o nome diz, tardia é porque aconteceu depois. Clássica, ela dá uma ideia de algo que aconteceu primeiro, antes, ou algo bem antigo. O que isso quer dizer? Os países de indústria clássica são aqueles que praticaram a primeira revolução industrial ou a segunda revolução industrial muito antes de países como o Brasil. Isso faz com que, de modo geral, esses países que fizeram a sua industrialização bem antes da gente sejam países ricos, os países desenvolvidos. Por quê? O produto industrial ele agrega valor a um determinado produto. Sempre uso esse exemplo, provavelmente já falei isso para vocês. Pega um suco de laranja, quanto custa? R$1. Então, beleza, você foi lá, plantou, pegou laranja, fez suco, R$1. Se você pegar a mesma ideia, só que agregar alguma produção, algum processo industrial em cima desse suco de laranja, você vai aumentar o valor. Então, esse suco, ao invés de ser R$1, ele vai ser R$2. O que eu quero chegar com isso? Dentro da divisão internacional do trabalho, que é o processo, que é o papel que cada país cumpre dentro da economia, os países de industrialização clássica eles tiveram produtos mais caros, de maior valor agregado, durante mais tempo, fazendo com que esses países acumulassem mais riquezas. Era mais ou menos o que acontecia no Pacto Colonial, lá no Brasil, Portugal, a colônia e a metrópole. Só que nesse contexto de divisão internacional do trabalho, não existe
O pacto colonial, você negocia com quem quiser, mas o seu produto acaba sendo vendido mais barato e você compra produtos importados mais caros, dando uma balança comercial desfavorável e favorável aos países de industrialização clássica. Mas eu também tenho os países de industrialização tardia, como o Brasil, por exemplo. Só que esses países de industrialização tardia ainda estão perdendo dinheiro. Por quê? Apesar da indústria, eles não estão fazendo uma indústria nova, moderna, top de linha. Eles estão fazendo a indústria antiga. Então, o Brasil, a gente vai ver lá que iniciou o seu processo industrial em 1930, começando com uma indústria que era da primeira revolução industrial. E a Inglaterra já estava na segunda, e mais à frente, depois da Segunda Guerra Mundial, ia caminhar para a terceira. E os Estados Unidos a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, a industrialização tardia ainda fazia com que países como o Brasil produzissem produtos de menor valor agregado, fazendo com que a gente ficasse cada vez mais pobre, ficasse com cada vez menos condições de concorrer dentro do cenário econômico mundial. Mas tem um terceiro grupo de países ainda para tudo isso. Esse grupo de países, eles não fizeram as suas industrializações. Resumo, como eles não fizeram, eles são mais pobres ainda que o Brasil. E aí a gente fala de países africanos, alguns países do Sudeste Asiático, alguns países da América Central, alguns países do continente sul-americano, você tem ainda isso. Então, essas diferenças de industrialização, se ela foi clássica ou tardia ou se ela não aconteceu, ajuda a explicar a desigualdade social e econômica existente no mundo inteiro. Estou virando mais um pouquinho. E dentro dessa condição, eu tenho os fatores locacionais. Por que você, dono de indústria, vai instalar uma indústria em determinado local, país, região, cidade, não importa. E aí você tem uma lista de coisas que eu vou dar uma olhada aqui. O primeiro, eu preciso de vias de comunicação. Então eu tenho que ter ligação da minha fábrica com o mundo externo. Por que São Paulo e Rio são tão importantes? Porque tinham ligação com portos. Tinha Porto de Santos, tinha um em Salvador, tinha um Porto do Rio, e isso facilitou o desenvolvimento industrial, essas vias de comunicação. Ah, mas por que Brasília não aconteceu? Porque não tinha essa ligação. As vias de comunicação são muito importantes. Eu tenho a facilidade de transporte que complementa as vias de comunicação. Eu tenho proximidade com o mercado consumidor. É lógico, hoje com toda a tecnologia facilita você comprar, mas você não esquece que as primeiras indústrias elas surgiram século XVI, XVII. Então, proximidade com um grande mercado consumidor era uma vantagem muito interessante. Disponibilidade de água, não esquece, todo o processo industrial, a gente falou isso ano passado, teve um trabalho, um slide meu até para vocês, falando de quanto se gasta para fazer uma calça jeans, uma cerveja, os produtos industriais. Eles gastam mais água do que normalmente eles vêm. Então a disponibilidade de água era muito interessante para o processo industrial. Por isso que até que as principais cidades elas estão perto de grandes rios. Veja o caso de Londres. Eu tenho matérias-primas, tá? As matérias-primas também são importantes, principalmente aquelas que vão produzir energia. Você não esquece que naquela época da primeira e da segunda revolução industrial não era exatamente como hoje, então eu precisava ter recursos que ajudassem a produzir energia. Eu tenho o custo da mão de obra, ou a mão de obra qualificada. Gente, quanto mais caro for, maior o custo. Isso não é interessante para a minha indústria. Então eu procuro, às vezes, dependendo da minha indústria, uma mão de obra barata ou uma mão de obra mais cara. Vai depender do meu produto. Tá? A minha mão de obra qualificada ou não vai depender do que exatamente eu estou produzindo. Se eu produzir uma indústria clássica da primeira revolução industrial, eu vou procurar uma mão de obra barata, porque qualquer um vai fazer. Agora, eu produzo de uma tecnologia de ponta. Vale do Silício. Não adianta eu colocar a minha empresa de informática, tecnologia em qualquer lugar. Eu tenho que colocar ali porque ali é o local que eu tenho a maior quantidade de pessoas capacitadas para trabalhar com essas tecnologias de ponta. Então tem essa problemática também. E eu tenho as decisões políticas, as legislações. Por exemplo, no Brasil de hoje, governo Bolsonaro vem falando desde antes, até o governo Temer, que para o Brasil evoluir, para o Brasil crescer, ele precisa afrouxar, não vou dizer afrouxar, esquece de afrouxar, tenho que mudar, eu tenho que flexibilizar as leis trabalhistas. Por quê? Quanto mais flexíveis forem as leis trabalhistas, essa é a defesa, tá? Mais empregos vão ser gerados, é essa a ideia. Em países onde as leis trabalhistas são muito rígidas, o custo de manter um funcionário é maior, fazendo com que a geração de empregos sejam menores.
Então a briga da reforma trabalhista tem muito a ver com o custo para o dono da empresa, diminuir o custo e aumentar o lucro. Isso eu falei da legislação trabalhista, mas eu posso envolver a legislação local, a legislação ambiental. Quanto mais frouxas forem essas legislações, quanto mais fracas forem, mais vai ser interessante para essa empresa do ponto de vista do custo. No México acontece muito isso. Por que as empresas saem dos Estados Unidos e vão se instalar no México? Porque a legislação do México é muito mais frágil, sindicato, tudo que envolve a legislação, muito mais frágil do que nos Estados Unidos. Então o custo da empresa nos Estados Unidos é muito maior do que no México. Eu tenho, por exemplo, a Ford, a maior montadora americana, que vende a maior quantidade de carros, de picapes. Boa parte da sua produção ainda é no México. Eu tenho fábricas nos Estados Unidos que produzem muito, mas boa parte da produção é no México. É uma contradição, mas tem a ver com essa ideia de custo. Os fatores locacionais, eles envolvem constantemente a ideia de reduzir custos. Quanto menor o custo, maior o lucro. Lembra, eu vou sempre brincar muito disso. O capitalismo é o sistema econômico que visa o lucro. E para isso eu preciso de duas condições simples. Uma, vender mais. Outra, reduzir custos. É essa a condição. Dentro daqui, eu ainda tenho ali uma proximidade com grandes centros de tecnopolos, de tecnológicos, mas vai depender muito do tipo de indústria, como eu já citei anteriormente. Aqui eu estou fechando um pouco do nosso momento indústria no mundo. Vai ter mais à frente uma outra condição que a gente vai falar com mais calma, que a gente vai falar numa próxima oportunidade. Eu vou disponibilizar esse slide que está aqui para vocês no mural, com mais links, informações, alguns vídeos. Assistam, vejam eles, porque são importantes para complementar a informação que eu estou querendo passar a vocês. Peço que comentem, que não deixem de fazer os trabalhos, que eu estou recebendo poucos trabalhos. Eu passei 2 na última aula, nas últimas aulas, e recebi muito poucos. Tá com alguma dúvida, entre em contato com o professor, ou com algum professor, ou com a Angélica, ou com o Eric, para saber mexer na plataforma. Não perca essa situação. E conforme a gente for andando, for desenvolvendo, a gente vai falando mais um pouco e vai conversando mais um pouco, tá? Um beijo agora para vocês, ó. E a gente vai se falando.